Oi, oi! Que bom estar contigo em mais uma semana. É segunda-feira, final de tarde, você sabe, tá na hora de deixar os problemas de lado. A partir de agora, chama a positividade, porque o Notícias do Bem tá no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. E o resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Bom, passado o período de Réveillon, muita gente já pegou a estrada e está em casa de novo. Apesar do movimento intenso das rodovias, neste ano temos uma boa notícia. É que o número de acidentes no período reduziu cerca de 60% em relação ao ano passado. Motoristas que viajaram para os litorais do Paraná e de Santa Catarina durante as festas de fim de ano precisaram redobrar a paciência por conta das interdições nas BRs 376 e 277, que foram bloqueadas para evitar riscos de novos deslizamentos por conta das chuvas. Para falar sobre esses bloqueios que seguem parciais nessas rodovias e sobre as ações realizadas durante as festas de final de ano, eu converso com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, o Luiz Carlos de Góes Maciel Júnior. Luiz, primeiramente, quais ações foram realizadas nessas rodovias pela Polícia Rodoviária Federal? Bom, como todas as ações em grandes operações, como Natal, Ano Novo e Carnaval, a PRF prepara um efetivo para justamente nesse tamanho da operação. Então são realizadas fiscalizações de alcoolemia, de ultrapassagens, de excesso de velocidade, tem um cuidado muito especial com o cinto de segurança, todos os ocupantes, a cadeirinha também é uma preocupação grande da PRF e também o cuidado com as motocicletas, que elas são uma parte mais frágil no trânsito, E teve uma novidade nesse feriado, que foram as restrições de tráfego para veículos pesados, articulados, na 277 e na 376, onde tem aqueles locais de deslizamento por conta das chuvas. Então isso se mostrou eficaz por parte da PRF, que fez as alterações de horário, de restrição de veículo, isso trouxe uma tranquilidade para os motoristas nesses horários. Então, nesses locais e horários das restrições de veículos pesados, não tivemos informações de formação de filas, muito menos acidentes graves e mortes. O que é historicamente sabido que nesses locais, trechos sinuosos, trechos de serra, acontece sempre esse tipo de acidente. Então, como a ação da PRF em conjunto com concessionárias, com DR, a gente pôde perceber que surtiu efeito, tanto é que na semana que vem a PRF vai implementar novamente bloqueios temporários, interdições temporárias na 277 e na 376 também. E nessas rodovias ainda seguem aqueles bloqueios parciais por conta dos riscos de deslizamentos e obras nessas regiões, Sim, ainda estão esses bloqueios parciais, interdições parciais, E o motorista que está passando por esse local, para ele redobrar a atenção, porque são locais onde tem trabalhadores, equipamentos pesados, maquinário pesado, então ele obedecendo à legislação de trânsito, acatando as ordens dos policiais, dos agentes de fiscalização, dos colaboradores das concessionárias, ele tem a garantia de uma viagem mais tranquila. Nessas ações realizadas agora no Natal e no Ano Novo, qual é o balanço que vocês têm até o momento? Bom, nos esforços da PRF, a gente percebeu uma redução de 60% nos acidentes graves, uma redução de 54% nos feridos e 40% no número de mortes em relação ao feriado do ano passado, do Ano Novo. As orientações para os motoristas que vão viajar são aquelas que a gente já conhece, mas vale a pena reforçar. Sim, a revisão no veículo, aquela revisão prévia antes de sair de casa, verificar água, óleo, pneu, não é aquela verificação mais profunda. Então isso faz qualquer hora, Mas é claro que o veículo tem que ser bem revisado, principalmente veículo pesado, que ele já sai com a capacidade total, então questão de freio muito importante, direção, questão de pneus, é importantíssimo essa condição. Numa manobra de emergência, esse motorista pode precisar usar esses equipamentos, tem que estar em boas condições. Procurar viajar depois de uma boa noite de sono
evitar dirigir a cada 3 ou 4 horas seguidas, parar, fazer um alongamento, questão de documentação para todos os ocupantes, cinto de segurança imprescindível e o motorista que for utilizar a cadeirinha para criança, saber utilizar a cadeirinha corretamente para a idade da criança. Ok, muito obrigado pelas informações. Para quem quiser acompanhar as condições de tráfego, tanto na BR-277 como na 376, tem o Twitter da Polícia Rodoviária Federal no Paraná, que é @PRF_PR. Bom, começou mais um ano e geralmente nessa época muitas empresas fazem liquidações para renovar os estoques. Mas é importante prestar atenção em algumas dicas que o Procon traz justamente para evitar falsas promoções. Já é tradicional as liquidações do início de ano, mas para aproveitar o período de descontos e promoções é preciso ter alguns cuidados para não ser enganado. Eu converso agora com Cláudia Silvano, diretora do Procon. Cláudia, qual a recomendação para quem quer aproveitar esse período de descontos? Bom, primeiro fazer uma verificação se de fato o desconto vale a pena. Como é que faz isso, né? Existem ferramentas aí à disposição do consumidor, como por exemplo o menor preço do Nota Paraná, que mostra, né, a evolução do preço daquele produto ao longo do tempo. Então é importante que o consumidor faça isso. Por quê? Porque nem sempre a palavra liquidação ou oferta significa de fato que o preço daquele produto tenha baixado de modo que o consumidor acredite, né? Então é importante fazer essa verificação antes. Esse é o primeiro ponto aí que o consumidor deve observar. O segundo cuidado é fazer pesquisa de preços, né? Assim como fez no Natal, em outras épocas, fazer pesquisa de preço. Por quê? Porque ele pode, de novo, né, chamado pela palavra liquidação de início de ano, simplesmente desconsiderar outras possibilidades que estejam com valores mais baixos. E para quem vai comprar online, quais são os cuidados que devem ter? Sites falsos, pelo amor de Deus, tome muito cuidado, a gente diz isso para o consumidor a todo momento, links recebidos através de redes sociais, aplicativos de mensagens, e-mails, assim, o consumidor tem que ter muito cuidado, porque a chance dele cair num link falso ou num site falso é gigantesca e reaver o dinheiro é muito difícil. Então, se o consumidor viu uma oferta, ao invés de clicar no link, ele digita o nome da loja no seu navegador, né? Claro, sempre optando por lojas que têm uma tradição, né? Não dá para entrar em qualquer site também, porque pode cair no Marapuca. E se o consumidor se sentir lesado, o que ele deve fazer? Bom, sempre procurar o Procon Paraná, lembrando que nós atendemos online também, o consumidor não precisa se deslocar, basta ele entrar no site do Procon Paraná, que ele vai ter todas as formas de atendimento à disposição. A gente continua com o mesmo formato do Notícias do Bem, então você que já acompanha há algum tempo sabe. Está na hora de refletir um pouquinho sobre a vida nos minutos finais, na nossa mensagem de encerramento. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa. Levou para dentro. Mário Quintana, um homem especial, um homem estupendo. Ele, inclusive, fez uma coisa que eu gosto demais. Ele, durante anos, trabalhou vários poemas que eu aprecio, mas houve uma coincidência entre mim e ele, que eu até conto no livro, que você estava me mostrando, o Viver em Paz para Morrer de Paz. Mário Quintana sempre me inspirou. E eu, Cortella, nascido em Londrina, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não havia TV. E por isso à noite eu ficava pensando. E uma das coisas que eu ficava pensando era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero que escreva no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica, né? E eu ficava imaginando o que eu quero que escrevam no meu túmulo. Hoje eu não tenho mais essa questão, porque eu não quero mais ser sepultado. Eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, mas eu acho a cremação mais ecológica, inclusive. Muito mais adequada. Há um impacto ambiental no sepultamento. Por exemplo, se chineses e indianos aderissem ao sepultamento, nós teríamos problemas sérios. A cidade de São Paulo, que é onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. É uma questão séria, mas é uma questão cultural séria. Eu, inclusive, quis debater na cidade de São Paulo o uso do crematório, porque São Paulo só tem um crematório, que é da Vila Alpina.
E eu quis fazer uma campanha pela cremação na cidade de São Paulo, quando eu era secretário de Educação. Consegui, inclusive, o patrocínio da Caixa Econômica Federal para fazer cartaz, para debater, e só não fiz porque a prefeita na época, que era Luiz Erundina, achou que a cidade não ia entender direito. Ela estava certa, mas eu tinha feito um cartaz, que eu vou usar ainda, né? Vou usar, não deu. Era um cartaz que o patrocínio da Caixa para discutir cremação, escrito assim: vem pra caixinha você também. Certo? Mais claro, né? Mais claro impossível. Eu, claro, hoje não quero mais ser sepultado, mas quando eu queria, eu ficava imaginando qual seria. Aliás, minha mãe, que é uma pessoa, como várias das mães de alguns aqui, absolutamente importante, mas não é famosa, ela é contrária à cremação. E como toda mãe, ela acha que ela é eterna. Porque ela não quer desistir de cuidar. Essa é a obra dela. E há uma coincidência gostosa em casa. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Eu nasci no dia do aniversário dela. Família organizada, faz planejamento estratégico, né? E uma coisa boa é que nós fazemos aniversário, claro, no mesmo dia e acontece uma coisa evidente. A comemoração é sempre junto. E você sabe que aniversário a gente fala de vida e de morte, por causa da idade. E no aniversário que ela fazia 84 anos, o ano passado, né? Ela fazia 84 anos, nós estávamos em volta, netos, bisnetos, todo mundo ali, alguns dos meus filhos, e eu lembrei para um dos filhos algo na hora do almoço. Falei, vocês não esqueçam, né, que papai quer ser cremado, não quer ser sepultado. Minha mãe, aos 84 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Claro, é Highlander. Por quê? Por uma razão: quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. E é interessante, porque qual é a suposição? Que ela vai adiante e vai cuidando. Nessa hora, volta a um polo, nesse pedaço. Eu, em Londrina, um dia cheguei ao epitáfio que eu queria. Aí eu sosseguei. Encrenca. Há 8 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que eu lá vou, visito as coisas do Mário Quintana. Porque ele viveu 27 anos finais de vida num hotel no centro de Porto Alegre, que foi fechado, vendido, se transformou ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E eu lá fui, como faço sempre, há 8 anos. E pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, não é proibido. O quarto em que ele viveu, ficou lá a escrivaninha dele, a mesa, né, o guarda-roupa, os livros dele. E aí eu cheguei lá e comecei a mexer no caderno do Mário Quintana. Não é proibido. De repente, quase caí sentado, porque ele houvera anotado no caderno qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Sabe o que Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele? A maior verdade que eu conheço. Ele mandou escrever no túmulo dele algo que parece piada, não é. Ele mandou escrever no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na felicidade que construiu, na solidariedade que protegeu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Por isso, lembra esse fato. No dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar, nas outras pessoas. Bom, infelizmente o tempo do programa é curto e a gente vai terminando por aqui. Mas amanhã eu volto 15 para 7 da noite com outras informações leves para terminar o seu dia. Enquanto isso, nas redes sociais e no site www.programanoticiasdobem.com.br
tem mais informações como essas para você conferir e compartilhar com os teus amigos. Obrigado pela companhia, uma boa noite para você, uma excelente semana e até amanhã. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente, peraí. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol.